Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Linha da Frente, aqui com o Dr. Alexandre Chival. Dr. Chival, boa noite. Vamos avançar com os temas que elencou para este debate desta noite. A começar mesmo pelo tema ligado à diplomacia econômica, olhando para aquilo que tem sido o posicionamento de Moçambique no palco global, a começar do principal, tendo em conta que este ciclo define-se como o ciclo que pretende lutar pela independência econômica. Como é que avalia neste momento a agenda do ponto de vista da diplomacia econômica em Moçambique, neste momento, sob a liderança do Presidente Daniel Chapo? Bom, muito obrigado. Eu creio que a diplomacia econômica, obviamente, nos tempos modernos, tornou-se uma ferramenta essencial de desenvolvimento. Portanto, não há país que vá almejar o desenvolvimento sem priorizar a diplomacia econômica. E eu creio que Moçambique pode posicionar-se de forma estratégica no plano internacional, não apenas por uma necessidade política, mas também como um imperativo econômico, na medida em que o país poderá, estando colocado nesse palco internacional, capaz de atrair investimento, abrir mercados e fortalecer o comércio. Eu creio que essas três ferramentas são essenciais para falarmos do desenvolvimento. E o Presidente tem estado a falar da diplomacia econômica como um mecanismo para se chegar à chamada independência econômica. Creio que, do ponto de vista de prioridades de desenvolvimento, da agenda de desenvolvimento, do ponto de vista da utopia que é vendida, a utopia política que é vendida pelo chefe de Estado, vai nesse sentido. Todos nós vamos convergir no sentido de Moçambique alcançar a independência econômica. E a diplomacia econômica, neste caso, por via da atração de investimento, abertura de mercados e fortalecimento do comércio, são instrumentos ao serviço desta agenda do desenvolvimento, que obviamente vai desembocar na chamada independência econômica. Eu creio que, do ponto de vista de mobilização coletiva, estamos no bom caminho, porque o Presidente conseguiu levar a que todo mundo se concentrasse justamente nesta ideia da independência econômica. E, portanto, tudo isto vai levar a que vários setores, vários atores possam desenvolver, todos eles, a chamada diplomacia econômica. Portanto, do ponto de vista, está a dizer, na verdade, que o tempo o Presidente viajou para reforçar os laços de amizade, de cooperação, já ficaram para trás. Ou seja, os Estados, neste momento, deve ficar claro que o que move os Estados são os interesses. Até porque há um debate ultimamente que se coloca de que o Presidente há pouco tempo está a viajar muito, está a gastar dinheiro, mas que análise faz com relação a essa questão? Bom, eu vou buscar as palavras do Presidente Guebuza, que dizia claramente, e tem dito, que governar custa dinheiro. Quer dizer, se nós queremos fazer alguma coisa para o cidadão, para o país, temos que gastar dinheiro. Se Moçambique quer atrair investimentos, quer abrir mercados, obviamente que tem que procurar não só atores internos, mas também atores externos. E, obviamente, isso demanda a que haja essas viagens. Eu não sou sectário da ideia segundo a qual há gastos supérfluos. Agora, se, por exemplo, o Estado estivesse concentrado, ou a Presidência da República estivesse concentrada em promover festivais ali no pátio da Presidência, em que diária ou semanalmente houvesse sessões de álcool, de consumo de carnes, eu podia dizer que são gastos supérfluos. Mas a atividade governativa sempre exige obviamente, que se gaste dinheiro. Portanto, governar custa caro, custa dinheiro, e o Presidente não me parece que esteja a ir a esses sítios para uma instância balnear. Parece-me que tem estado a ir sempre com uma agenda clara, e os comunicados da Presidência vão também nesse sentido. E, portanto, não me parece que devamos nos concentrar muito nisso. Do mesmo modo que qualquer um de nós, para ir trabalhar, tem que gastar dinheiro, ou gasta dinheiro do chapa, ou gasta dinheiro de combustível, de portagem, para ir trabalhar. Portanto, de qualquer modo, a produção neste país exige que haja efetivamente o gasto de recursos. E quais são as áreas, na sua opinião, que a nossa diplomacia econômica devia centrar atenções? Bom, em primeiro lugar, eu creio que era importante, primeiro, na captação de recursos para a nossa situação, que já é deficitária do ponto de vista da balança de pagamentos. Portanto, era importante que Moçambique, neste momento, se concentrasse em ir buscar financiamento, ir buscar investimentos em certas áreas. A começar, por exemplo, da agricultura. Nenhum país há de desenvolver sem que nós tenhamos a chamada soberania alimentar. Portanto, se nós continuarmos a depender de estrangeiros para nos alimentarmos, então
não vale a pena continuarmos com o país. Portanto, há um esforço gigantesco que tem que ser feito para atrair o investimento na área agrícola. A segunda área que nós temos que investir é na área ambiental. Parecendo que não, mas não na área ambiental no sentido de retrair o investimento, porque não podemos usar a agenda ambiental como tem sido usada nos últimos tempos, que vai no sentido de usar ipsis verbis alguns conceitos e algumas políticas que servem muito bem para outras realidades, para a nossa realidade, o que de certo modo tem estado a retrair o investimento. Hoje em dia há muitos fundos ao nível do ambiente que podem efetivamente catalisar, por exemplo, as áreas de conservação, né? Que é um fator extremamente importante da atração do desenvolvimento na área turística. Hoje em dia, qualquer pessoa que quer ir a um país saber se tem animais ou tem áreas onde possa relaxar diferentes do que nós temos hoje nos centros urbanos, quer que tenham o investimento, ou seja, o investimento na área do ambiente pode trazer-nos claramente esses ganhos. O outro aspecto tem que ver com o investimento na área do turismo. No caso do turismo, não me parece que nós tenhamos que fazer muitos investimentos. O que temos é criar condições para facilitar que o turismo seja vendável em Moçambique, nomeadamente facilitar a entrada de cidadãos para o nosso país, por exemplo. Imagino o que seria se nós cobrássemos ao nível das entradas do país uma taxa de $100, por exemplo, $100, $50, significa que nós estamos... taxa turística. Exatamente, uma taxa turística ou aquela burocracia toda que sabemos que tem estado a tentar combater para facilitar a entrada de pessoas. Obviamente que nós poderemos ter mais pessoas que têm menos dificuldades para entrar no país e por via disso também gastar um pouco mais. Mas eu dizia que relativamente ao turismo, nós não precisamos, nós já temos condições naturais para ter um turismo desenvolvido. O que é importante é que qualquer um que vier há de criar condições para se sentir bem num lugar. Fala-se muito de turismo, mas já que eu acho que, por exemplo, a questão da burocracia das autoridades de imigração, mas também a questão da nossa polícia, quer dizer, acabam criando condições para que Moçambique não seja atrativo. Partilha dessa ideia. Sem tirar espinhas. É só ver se acompanharmos o trânsito a partir da fronteira da Ressano Garcia, até pelo menos aqui o nosso centro urbano, vamos perceber que é uma apetência para mandar parar carros com matrícula sul-africana, por exemplo, que é a maior parte que entra por via dessa fronteira. Ora, isto significa que a pessoa há de ser importunada por várias vezes, não se sentir-se-á acarinhado para cá voltar por outras vezes. Eu vou dar só um exemplo de um país que investiu fortemente no turismo e investiu em duas áreas essenciais. É o turismo e a área das tecnologias, que é o Quênia. Neste momento, qualquer cidadão que quiser viajar para o Quênia só tem que pagar o seu bilhete e ir para lá, o que significa que, havendo menos dificuldades para entrar, vamos gastar alguma coisa naquele país. E o fator turismo no Quênia hoje conheceu um desenvolvimento gritante porque há facilidades. Vou dar um outro exemplo que nós podemos, talvez esteja um pouco longe de nós, mas a conta é o Dubai, não é? Só para viajar para Dubai, às vezes é mais barato que viajar, por exemplo, para um país como... É um sítio, eu queria perceber, por exemplo, Dubai, tirando a questão da areia, é um sítio com muito calor, mas movimenta muita gente turismo. Qual é o grande diferencial? Porque nós, de fato, temos as condições soberbas, praias, temos turismo, digamos, das florestas, como chamamos de floresta, digamos assim, e temos lá animais. O que é que faz com que o nosso país não consiga, digamos assim, colocar o turismo a um nível global? Se comparado com o país, de fato, que é muito estranho, eu fico muito impressionado como você quer ir ao Dubai, para andar naquela areia, naqueles camelos. Eu fico, mas como? Portanto, houve um pensamento estratégico. Sim. Alguém decidiu transformar um deserto num verdadeiro oásis. Sim. O maior jardim de flores do mundo está no Dubai, num deserto, não é? Eu me recordo, por falar em Dubai, eu me recordo que em 2020, por volta de setembro, no pico da Covid, quando em Moçambique havia restrições severas, para não falar de outros países como Angola e África do Sul, em Dubai a pessoa bastasse apresentar um teste negativo de Covid e ia à sua vida. Significa que no dia em que eu cheguei em Dubai no dia 30, creio que foi dia 30 de setembro, se não estou em erro, nesse dia foram registradas cerca de 145 mil novas infecções de Covid. Mas naquele mesmo dia, os ginásios estavam abertos, os clubes noturnos estavam abertos, os restaurantes estavam abertos, shopping, tudo estava aberto, as coisas estavam a funcionar.
Ou seja, o Dubai percebeu que já não tem tanto petróleo como tinha anteriormente, investiu na área de serviços e turismo. É o que leva aquele país a desenvolver, diferentemente, por exemplo, de um outro emirado que é o Abu Dhabi, que Abu Dhabi ainda depende muito de petróleo, fechado. é mais fechado, é por isso que nessa mesma altura, para sair de Dubai, que é uma questão de 45 minutos, de Dubai para Abu Dhabi, havia ali uma barreira, uma verdadeira fronteira em que havia controles, depois em alguns casos havia pulseiras para controle e tudo mais. Portanto, eu estou a dar pequenos exemplos, um africano e um outro do lado do Médio Oriente, para perceber que o investimento no turismo é extremamente importante. Mas todos esses investimentos que forem feitos, se não forem acompanhados por outros dois, também não têm como resultado. Nomeadamente, o fator educação. Nós podemos ter aqui recursos se não investirmos no capital humano para levar a que haja um aproveitamento estratégico dos nossos recursos, também não vamos longe. Relativamente ao capital humano, eu poderia dar um outro exemplo, que é o Líbano. O Líbano não tem sequer um único recurso no subsolo, para além da água, obviamente, e calcário em algumas zonas, mas também não é explorado. Neste momento, nós temos no Líbano uma população de cerca de 8 milhões de naturais do Líbano a viver nas fronteiras territoriais e 15 milhões fora na diáspora. Por quê? Porque os libaneses são, do ponto de vista de qualidade de quadros, dos melhores. Hoje em dia, temos no Brasil um hospital chamado Sírio-Libanês, que é um investimento. Quem está lá são praticamente os libaneses que fazem. O Brasil é mais imigração libanesa, Israel e judaica. Exatamente. Então, o que significa que um país como o Líbano, que investe seriamente no capital humano, chega a atingir esses níveis. Temos outros países dos chamados tigres asiáticos, nomeadamente, só para dar um exemplo, a Tailândia. A Tailândia também investiu em vários tipos de turismo e tem alavancado a economia. Portanto, é importante olharmos também para o capital humano, que é extremamente importante. Sem isso, não temos como sustentar o nosso próprio desenvolvimento. E, finalmente, o setor da saúde. Obviamente que nós devemos ter pessoas saudáveis para, enfim, poderem estar em condições de levar o país a bom porto. Portanto, eu creio que essas três áreas sustentadas por outras duas são importantes para nós definirmos a nossa própria agenda de desenvolvimento. Agora, muita gente, quando fala de diplomacia econômica, costuma equivocar-se. E muitas vezes pensamos que a responsabilidade de fazer diplomacia econômica é apenas do chefe do Estado, dos ministros ou dos agentes públicos. Nada mais errado do que isso. Porque, na verdade, a diplomacia econômica é, no fundo, a utilização da política externa como instrumento de crescimento e desenvolvimento. Portanto, isso é extremamente importante. E quando falamos de diplomacia econômica, o objetivo central é atrair investimentos, de novo, como disse, abrir mercados e fortalecer o comércio. O que significa que não é só o Estado que tem que fazer alguma coisa para a diplomacia econômica, o setor privado, sobretudo. Nós falamos da CTA, por exemplo, ou da Câmara de Comércio de Moçambique, e das várias câmaras de comércio que temos neste país todo. Temos Câmara de Comércio coligadas, muitas câmaras com vários países. A ideia é o setor privado ser um instrumento para atrair investimentos, por exemplo, abrir mercados e não só fortalecer o comércio externo. Significa que há esta preocupação de olharmos também para o setor privado como instrumento central. Na verdade, o Estado tem que definir políticas, tem que garantir o chamado conforto político, mas o essencial é papel do setor privado poder desenvolver esta nossa chamada diplomacia econômica. Por que é que nós temos estado a abordar hoje este tema relativo à diplomacia econômica? Primeiro, é por causa da posição estratégica que Moçambique tem a nível global. Primeiro, estando na zona do Índico, que no fundo, diríamos que garante o acesso a corredores logísticos regionais. Portanto, alguém dizia outra vez que 20% do comércio global passa pelo Oceano Índico. Portanto, isso é extremamente importante. E Moçambique é dos países, pelo menos do ponto de vista de extensão, que ocupa bom espaço ao nível do Oceano Índico. Depois também Moçambique tem um chamado potencial energético. O gás natural, os rios que nós temos que podem ser transformados em geradores de energia da hidroelétrica, não só, mas também as energias renováveis. Portanto, Moçambique
nunca teve uma situação que diz que ficou um dia sem sol. Portanto, há sempre sol capaz de poder produzir energia solar. Há também, como dizia, nos recursos naturais ao nível do turismo, com motores de inserção global. Olhando para as nossas praias, eu já estive, pelo menos na Europa, em 2 países importantes, que é Portugal e Espanha. Às vezes me pergunto, quando dizem que os espanhóis ou portugueses vão à praia, eu me pergunto se vão à praia ou vão a uma zona com rochedos e praticamente alguns rios. Portanto, ninguém pode dizer que Portugal vai, ou na Espanha, por exemplo, vai a uma praia. Mas nós olhamos, por exemplo, para a praia do Imbo, ou a praia de Chuíba, Maringanha, ou ainda a praia de Belém, por exemplo, ou a praia da Barra Inhambane, para não falar de outros exemplos, nós conseguimos perceber que nós temos verdadeiros paraísos. Portanto, temos esses recursos naturais que podem ser colocados ao serviço do turismo. O que é necessário é definir políticas para que o nosso turismo seja efetivamente atrativo. Portanto, não podemos estar sempre à espera da decisão final de investimento da Exxon ou do regresso da Total. Portanto, significa que nós temos aqui outras fontes de desenvolvimento. Mas também, Moçambique, justamente por causa da sua presença na zona do Oceano Índico, assume também um papel importante como ponte da África Austral, África Oriental e outros mercados internacionais. Agora, obviamente que a nossa diplomacia econômica enfrenta alguns desafios. Primeiro, há uma verdadeira falta de coordenação entre a diplomacia e a política econômica. Eu vou dar um pequeno exemplo hoje. É verdade que, justamente por causa da capacidade deficitária da nossa balança de pagamentos, Moçambique, como eu disse, tem que ir buscar fontes em outros países que não sejam nossos. Olhando hoje para a situação global, o Ocidente está muito preocupado em reequipar os seus exércitos. Todo mundo está preocupado por a ameaça que é, por exemplo, a Rússia. A ameaça russa, não é? Mas também, China também. Uma parada militar que vimos agora nos últimos 80 anos mostra que a China também está preocupada em investir fortemente nas Forças Armadas. Temos uma outra ameaça para o Ocidente, que é a Coreia do Norte. Portanto, significa que, neste momento, há pouca apetência para financiar o desenvolvimento, entre aspas, de um país como Moçambique. Portanto, todos eles estão concentrados. Portanto, é fundamental que haja aqui uma visão clara sobre que países alternativos Moçambique deve investir. Se nós, por exemplo, quisermos investir na área da agricultura, nós temos hoje um chamado gigante na área da agricultura que chama-se Arábia Saudita. De novo, vamos perguntar como é que um país também que está no deserto. A Arábia Saudita comprou a maior parte da tecnologia e das maiores empresas brasileiras ao nível da agricultura. Significa que hoje, apesar de ser um país lá deserto, é uma verdadeira potência agrícola. É um parceiro fundamental e que tem menos burocracia quando considerada a questão do Banco Central Europeu, dos direitos humanos. Não. Eles são pragmáticos nesse tipo de cooperação. Na área da pesca, ou na área da economia azul, se quisermos, há um país que não se dá muito por ele, que chama-se Oman. Aliás, até porque a família real hoje do Oman tem fortes relações com Moçambique, com o Oceano Índico, que já andaram por aqui por alguns tempos. Então, é também uma aposta forte na área relativa à pesca. O outro aspecto que creio que é importante que Moçambique defina é dizer claramente o que queremos fazer com a Turquia. Portanto, hoje em dia, a Turquia é um país central. Uma potência emergente. É uma potência emergente que está ali entre a Europa e o Médio Oriente. Uma zona muito particular. Exatamente. É uma zona estratégica. Portanto, nós temos que definir, ao nível da nossa diplomacia, temos que definir o que queremos fazer com a Turquia, por exemplo. Aliás, nos últimos 10 anos também assistimos a um grande investimento no setor imobiliário dos turcos. Portanto, aqui é importante haver um casamento entre a diplomacia e a política econômica para nós definir efetivamente quem é o nosso parceiro estratégico.
não é? Não é todo isso, vem aqui, porque a nossa política é fazer mais amigos. Não, isso é verdade, é bom, mas nós temos que definir o nosso parceiro estratégico. E temos, por exemplo, o Brasil, que é uma grande potência do agronegócio. Eu não percebo como é que nós não tiramos vantagens do país, temos a mesma língua, e não percebo. O Brasil é uma potência do agronegócio. Portanto, podemos já falar de um país como que se fala muito, que é o Ruanda, sim, que não tem sequer um recurso no subsolo, embora se diga que se diga que, por exemplo, a guerra do M23 que é movida contra o governo congolês tem que ver com Ruanda, independente de ser isso, a verdade é que há uma visão estratégica de fazer alguma coisa, não é? Tirando outras questões ligadas aos direitos humanos, como sou dizer, mas nós temos que ter uma clareza sobre quem é o nosso parceiro estratégico. Neste momento, um dos grandes parceiros estratégicos que o Ruanda tem é o Qatar. Porque investiu fortemente na sua... Qatar e Israel. Exatamente. Qatar e Israel, o Israel investe na área da segurança e o Qatar investiu e muito na área da aviação. Portanto, aqui Moçambique tem simplesmente esse desafio de definir de forma clara, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, estou a falar no político, estou a falar da economia, quem são os nossos parceiros estratégicos. Aonde é que a ministra das Finanças há de ir buscar dinheiro para financiar o deficitário, a nossa deficitária balança de pagamento. Portanto, não podemos espalhar-nos só na ideia segundo a qual temos que fazer muitos amigos. Não, isto hoje não funciona. Agora, há também como um desafio uma deficiente capacitação dos nossos diplomatas em áreas de negócios e negociação. Obviamente que há de perceber que durante alguns anos foram afetados nas embaixadas, em alguns casos reformados, alguns militares ou membros das forças de segurança, que nem sempre têm capacidade de fazer negociações ou tratar de negócios. Em algum momento, de facto, as nossas embaixadas transformaram espaços para reformas douradas ou para enquadrar os filhos, as cunhadas, os netos. Chegamos numa embaixada, desculpa, Flávio, estás aqui, porque eu vou enquadrar. Quer dizer, não estavam muito virados para fazer da embaixada um sítio para captação de negócios, de trabalho, né? Nós transformamos as embaixadas em refúgios, em muitos casos. Exatamente. Então, não temos esse traquejo, não temos pessoas preparadas para tratar de negócios. Hoje, fala de independência econômica, nós temos que investir fortemente na diplomacia econômica. Sem isso, e não se faz diplomacia econômica com reformar das Forças Armadas, por exemplo. É impossível. Portanto, não tem esse traquejo. E não se fazem também a diplomacia econômica com diplomatas puros. Então, nós temos que dar a vertente de negócios. Portanto, eu olho hoje para o nosso Ministério de Negócios Estrangeiros, tinha que haver essa preocupação em formar pessoas na área de negociação e negócios, porque é isto que o mundo hoje, a diplomacia de Trump são números. O Trump não está preocupado com questões históricas e sobre nada. O Trump hoje está a olhar para que países é que podem constituir uma verdadeira... E o que tem em troca para isso? Exatamente. Uma verdadeira vantagem para o país. A guerra da Rússia e a Ucrânia é claramente de foro econômico. Portanto, não podemos perder de vista essa questão da irmandade política, estamos ali, não. Eu, se for a Eswatini, não vou lá para simplesmente reafirmar os laços da amizade. É bom, mas o importante é tratar de negócios. Depois eu perguntar se você tem inteiras raras ou não. Sim. O próprio rei Mswati, quando esteve aqui, não veio simplesmente para apreciar as nossas boas praias e comer camarão. Está preocupado no potencial energético de Moçambique. Portanto, isso é extremamente importante. Não se fazem visitas hoje simplesmente para varaneio. Agora, outra questão também como desafio é que muitas das vezes as negociações internacionais são muitas das vezes desequilibradas. Portanto, nós entramos para esses fóruns já a perder por 1-0, o que é extremamente importante. Há também uma fraca cultura de promoção de exportações e atração de investimentos. Eu creio que há um esforço que tem sido feito, por exemplo, nós tivemos recentemente a FACIM, mas era importante nós não termos apenas um relatório dizer que foram estabelecidas parcerias, ou 5 milhões de parcerias e tudo mais. Não é só isso. Daqui a uns 6 meses nós temos que voltar e sentar, e o desafio ao Ministério da Economia, sentar, por exemplo, nem que seja um briefing, como se fazia em tempos, para avaliar que impactos houve dos negócios que foram celebrados lá. Então, nós temos que fazer esta accountability, não é só simplesmente estarmos ali na feira, estarmos todos... Quer dizer que, por exemplo, uma das grandes fragilidades da FACIM, desafios, é a FACIM deixar de ser um espaço de distribuição de brindes para um espaço de negócios. Quer dizer, tem que se contabilizar. A pessoa que vai
tem que saber quais são os negócios que estão a ser feitos, eles foram implementados. Porque muitas vezes temos aquela de ler números grandes, né? Mobilizamos 11 bilhões, mas Tantos qual é o visitantes. impacto isso para Alguns eu me lembro na transformação econômica, de fato? Quando era mais novo, a ideia é que irmos à Facim para vermos coisas novas, simplesmente para aparecer aqueles pavilhões, receber brindes, como muito bem disse. Portanto, a Facim não pode ser uma feira simplesmente para distribuir brindes, para promover espetáculos, não. Nós, no fim, temos que fazer uma avaliação de que é que nos valeu organizar uma feira como aquela. Para já, eu acho que nos próximos tempos tem que se pensar seriamente em tirar a feira dali para um outro sítio. Antes, quando a feira foi montada ali, achávamos que era muito longe, mas hoje aquele espaço já não comporta tanto. E é importante nós termos verdadeiras áreas onde se fecham negócios, não é montar só stands e estarmos ali todos felizes e contentes, sorridentes. Portanto, é preciso avaliar claramente o que é que nós temos. Agora, do ponto de vista ainda da diplomacia econômica, quais são as oportunidades em blocos regionais e globais que Moçambique tem? Primeiro é o nível da SADC, que nós temos um mercado de cerca de 300 milhões de consumidores. Só ao nível da SADC, portanto, como é que Moçambique pode vender isso? Ao nível dos BRICS, por exemplo, temos que ir buscar alternativas aos financiamentos, não é? O Brasil tem uma iniciativa espetacular relativa à promoção das PMEs. Portanto, bastará, o tempo talvez não nos permite muito, mas há um edifício específico que o Brasil criou, que o governo criou, em que está tudo conectado, mesmo indivíduos que fazem aquelas vendas ambulantes com uma carrinha está a vender sorvetes ou qualquer outra coisa, aquele indivíduo tem um plano de negócio. Portanto, são ensinados a ter plano de negócio. Portanto, nós temos aqui o nosso IPM, espero que seja o embrião para esta iniciativa, mas é importante nós capacitarmos aquele pequeno empresário que nós chamamos de comerciante, que está ali na rua, que às vezes vende de forma ambulante, a ter um plano de negócio. Não podemos ter alguém que está ali só a queimar, sem perspectiva alguma. Portanto, é extremamente importante nós termos esses exemplos, portanto, ao nível de BRIC, estou a falar do Brasil, ao nível do acesso de tecnologias, influência política, mas também ao nível do financiamento alternativo. É preciso ir buscar. Não podemos estar sempre a pensar ao nível dos mercados tradicionais. Agora, só para finalizar, do ponto de vista de benefícios, o que Moçambique pode trazer nestas empreitadas de diplomacia econômica? Primeiro, Moçambique, se for um pouco mais ousado, poderá trazer cláusulas de conteúdo local em contratos internacionais. Poderá ter, isso é extremamente importante se Moçambique conseguir fazer isso. Mas eu acho que é possível, é preciso só ter ousadia. Por isso é que as nossas embaixadas têm que ser capacitadas nesse sentido. Depois, isto poderá permitir a chamada transferência de tecnologia e capacitação de jovens profissionais. Isso é extremamente importante se nós formos capazes de buscar isso. Criação de empregos diretos e indiretos por meio da nossa diplomacia econômica, mas não só, também responsabilidade social e proteção ambiental incorporadas às parcerias. Se nós fizermos isso, nós podemos ter um país a desenvolver de forma sustentável. Exato. Vamos neste momento obedecer então o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte para dois temas importantes. Um ligado à questão da tributação, mas também olharmos também um pouco aquilo que são os desafios do mercado de capitais. Até já. Boa noite, estamos de volta para a segunda parte do programa, na linha da frente aqui com o Dr. Alexandre Cheval. Nessa segunda parte, Dr. Cheval, um dos grandes problemas que nós discute-se ultimamente em Moçambique, fala-se muito da questão de que Moçambique há pouca capacidade do Estado de ir buscar os impostos, porque a nossa malha, digamos assim, tributária é muito reduzida, mas também coloca-se também a questão da justiça social em Moçambique. Como é que olha para essa questão da tributação em Moçambique? Em que ponto nós estamos neste momento? Bom, um ponto de partida para nós analisarmos isto é que nós temos um desafio muito grande no nosso país, que é conciliar a arrecadação eficiente de receitas e justiça social. Porquê? Porque nós temos um sistema extremamente pesado, como veremos mais à frente, e não só isso, é também um sistema extremamente complexo que limita o crescimento econômico. E
mantém grande parte da economia na informalidade, prejudicando as chamadas PMEs e startups. Ou seja, o que estou a tentar dizer nesta parte final é que parece que são penalizados os que tentam formalizar o seu negócio. Não é? Portanto, isso é extremamente importante. Eu só ver a carga fiscal sobre as PME e startups. Então, não faz sentido eu cobrar uma startup a mesma carga de impostos que cobra uma outra empresa que já está, por exemplo, há uma multinacional ou até há uma grande empresa. Exatamente. Portanto, no primeiro ano paga. Já estamos logo. Nós temos que criar aqui algumas almofadas para permitir e fazer um controle efetivo para que essas empresas, enfim, possam crescer e estarem em condições de efetivamente pagar. Não podemos cortar as pernas à nascença. Portanto, qual é a situação que nós temos a nível do desdobramento no Moçambique? Primeiro, temos um sistema tributário pesado e burocrático. Para além de haver essa grande carga fiscal sobre as empresas, que sente-se muito nas startups e nas PMEs, há também uma burocracia. Quer dizer, o próprio Estado cria fortes barreiras para receber dinheiro que é seu por direito, portanto, que é pago por via dos impostos. Depois, temos também uma estreita base tributária. Portanto, há poucos contribuintes formais que sustentam o sistema. Por isso é que sentem-se, para além de haver já o grande peso, mas também são muito poucos. Portanto, há uma série de pessoas que não pagam impostos, há uma série de empreendimentos, empresários que não pagam impostos, mas que movimentam verdadeiras somas de dinheiro. Hoje, eu poderia dar um pequeno exemplo que creio que muita gente me vai dar razão. É que, com as dificuldades que nós temos para ir buscar financiamento na banca, não é? Dado o excesso de burocracia, hoje em dia emergiu um forte grupo chamado das agências de microcrédito, que algumas verdadeiramente estão num esquema de agiotagem, portanto dão o nome de microcrédito e movimenta-se muito dinheiro nesse setor, mas o Estado não tem como controlar e nem tem como cobrar impostos. Por quê? Porque efetivamente continuamos a ter muito pouca gente no sistema formal, e mesmo eles estão no sistema formal, sofrem muito para pagar impostos, mas também o Estado lhes vai ao bolso. Há muita burocracia documental, modelo o que é, modelo que essa pessoa acaba... Tanta coisa. Hoje em dia que estamos na área, no tempo da transformação digital, continuamos a exigir que haja preenchimentos manuais de tantas declarações que muitas das vezes as pessoas preferem não estar, obviamente, interessados nesta matéria. Portanto, em termos de desafios, nós temos a chamada elevada carga fiscal, que incide, como eu dizia, sobre as startups e as PMEs. Há também uma falta de simplificação e digitalização dos processos, a tal questão que estamos a dizer, que temos sempre a andar a preencher manualmente. Há também um outro grande problema que é preciso rever, e creio que o Presidente da República disse isso um pouco no discurso inaugural, que é a existência de alguns benefícios fiscais, muitas das vezes, mal aplicados ou pouco acessíveis. Portanto, significa que nós temos algumas indústrias que estão num verdadeiro paraíso fiscal, portanto, não têm nenhuma contribuição para os cofres do Estado, portanto, estão ali a operar, às vezes, com prejuízos para o ambiente. Mas também, ao nível, quem olha para o Código de Benefícios Fiscais, para aceder àquele Código de Benefícios Fiscais, é extremamente complicado para as empresas moçambicanas. E algumas vezes, imaginemos que a PIEX aprova um determinado benefício fiscal. Quando se vai à autoridade tributária, a autoridade tributária acha que aquilo foi mal classificado, o que significa que aquela empresa é obrigada a pagar impostos, mesmo quando, ao nível da PIEX, há essa discussão que vai no sentido de decidir que haja um benefício fiscal para um determinado empreendimento. Portanto, aqui é importante também notar que há dificuldade de acesso a esses benefícios fiscais. Mas também há a questão relativa à corrupção e evasão fiscal que nós temos estado a ver. Agora, é preciso nós definirmos a chamada, ou seja, o objetivo que se pretende atingir, para além disso, é uma verdadeira justiça na tributação. É importante que, primeiro, todos nós paguemos impostos, mas esses impostos a serem pagos sejam, enfim, capazes de não sufocar os empresários, os pequenos empresários e médios empresários. Primeiro, nós temos que optar pelo princípio da capacidade contributiva, ou seja, quem ganha mais tem que contribuir mais, mas nem sempre é assim que acontece. Impostos progressivos, né? Em função Exatamente, dos rendimentos. Em função dos rendimentos. Por isso é que estou a dizer que, por exemplo, quando nós temos as startups ou as PMEs, numa primeira fase nós damos uma moratória de 2 anos para eles próprios ganharem robustez e a partir daí nós avaliarmos
as contas e, obviamente, também tem que ver com a questão do compliance das próprias empresas, mas a partir da avaliação das contas, das declarações que são feitas, começamos a tributar de forma gradual e não ir ao bolso dos empresários que Logo estão a era os iniciar. 30% logo no primeiro ano do RPC. Exatamente. A outra questão que eu creio que é importante é a redução do peso de impostos indiretos regressivos, como o IVA sobre bens essenciais. Houve uma iniciativa nesse sentido, mas eu creio que o Estado pode ir mais do que isso. Tem que ir muito mais do que isso e ao nível da região nós não somos competitivos do ponto de vista do IVA. Portanto, é extremamente importante olharmos um pouco por isso. Mas também há uma questão que pode parecer de só menos importância, que é a questão da transparência no uso das receitas públicas para serviços sociais. Portanto, é preciso que o Estado comunique muito mais e nos diga, por exemplo, que no ano X arrecadamos X de receitas, mas do ponto de vista de investimento nas áreas sociais, fizemos isto, aquilo outro, que equivale a X percentagem desses impostos que nós arrecadamos. Portanto, às vezes é uma questão de comunicação que não há, portanto, gera tal... O próprio INAS não clarifica muito bem quem são as pessoas que recebem aqueles subsídios. Exatamente. É muito discricionário em muitas zonas que... Há pessoas efetivamente necessitadas que não recebem. Sim. Portanto, há certas áreas em que, por exemplo, podiam beneficiar de uma estrada que não beneficiam. Então, há aqui uma série de situações que não garantem a transparência e nem sempre levam a que os cidadãos, de forma livre, possam contribuir. Agora, relativamente a tudo que nós estamos a dizer, quais seriam as reformas que eu considero necessárias para nós termos uma verdadeira justiça tributária? Em primeiro lugar, é importante garantir a digitalização da cobrança de impostos e simplificação de processos. Portanto, por favor, o Ministério das Finanças, a Autoridade Tributária, tem que começar a olhar seriamente para a questão da digitalização. Eu tenho que ser capaz de usar um telemóvel e pagar impostos simplesmente por via remota. Aquela questão de nós termos sempre as enchentes nas recebedorias. Na recebedoria é extremamente penoso. Nós temos países que no fim do mês é mesmo uma coisa muito complicada. Fica cheio. E ninguém se sente à vontade para fazer. Nós temos iniciativas várias, podemos falar da África do Sul, eu não quero ir para a Europa, quero falar de África, da África do Sul, do Quênia, do Uganda, que já investiram bastante na digitalização e simplificam os processos. As coisas estão claras, há portais que nos permitem entrar e perceber como é que são pagos os impostos da melhor forma possível. Há uma verdadeira interligação com outros dispositivos eletrônicos à disposição de qualquer cidadão que é possível fazer isso. Agora, é importante também finalmente garantir-se o que sempre tem-se vindo dizer. Eu, pelo menos há 20 anos, conheço esse discurso do alargamento da base tributária. Portanto, há qualquer coisa que está a falhar que não se permite que haja o tal alargamento da base tributária. Mas tudo isso tem que ver também com a promoção da formalização do setor informal. Mas para que haja esta promoção da formalização do setor informal, é necessário que nós também possamos simplificar os procedimentos de licenciamento. Tem que sentir-se estimuladas. Tem que sentir estimuladas. Portanto, se hoje eu estou a fazer um negócio como faço, não pago imposto, mas amanhã, se me formalizar, terei que começar a pagar 30%, aí obviamente não tenho nenhum interesse. Portanto, é extremamente importante haver este tipo de incentivos para setores estratégicos. Portanto, nós temos que conceder incentivos na área do turismo, na área da agrícola, na área da indústria transformadora. Por exemplo, ao nível da agricultura, nenhum país vai desenvolver, do ponto de vista da agricultura, se não houver subsídio aos pequenos produtores. Moçambique, do ponto de vista da agricultura, é sustentada por uma base de produção familiar. O que eu tenho que fazer como Estado é criar mecanismos de financiar, a fundo perdido até, por exemplo, via de sementes, de insumos, aqueles produtores familiares, desde que eu depois crio uma cadeia capaz de escoar o excedente daqueles pequenos produtores, pagar o que lhes é devido e nós, talvez por via da chamada bolsa de mercadoria, dos silos, sermos capazes de armazenar, enfim, para uma outra fase. Portanto, é importante... Mas lá também o Brasil pode nos dar boas aulas sobre essa questão. O Brasil Exatamente. Tem dois ministérios, tem um da agricultura familiar, tem outro da agricultura normal, né? Que trata do agronegócio. E ambas essas agriculturas recebem subsídios muito grandes
para financiar a produção e a comercialização. E andamos aqui aos Rodriguinhos todos os dias a dizer que a Constituição fala da agricultura. Da agricultura, mas o que nós estamos a fazer, quer dizer, não, é como pensar que, por exemplo, setores como transporte podem funcionar sem subsídios. Sim. Pensar que também que a agricultura vai desenvolver sem subsídios. Eu ouvi outro dia o ministro da Agricultura dizer que a partir de hoje nós vamos parar de forma indireta disse que vamos parar de subsidiar os pequenos produtores. Sementes, sim. Eu não acredito que isso vá funcionar. De novo, havemos de vir aqui, depois de 10 anos, reclamarmos que aquelas políticas não funcionaram. A agricultura neste país, que tem uma base familiar, tem que ser objeto de... Mesmo na Europa, a União Europeia financia a política do leite, são financiamentos. Tem que haver subsídio. O Estado tem que criar condições para financiar esse setor a fundo perdido, mas permitir depois... E talvez, agora, o Estado pode dizer que o problema é que se eu financio ou subsidio, poderemos ter um círculo vicioso. Aí entra um outro aspecto, capacitar os pequenos produtores. Esses dois aspectos são extremamente importantes. Aí é que tinha que entrar o Estado. O Estado não pode pensar que vai ele próprio a ser produtor de alimentos. Finalmente, eu creio que, ao nível de reformas, é importante continuar a combater a evasão fiscal e a corrupção. Mas tudo isso, nós só vamos combater a evasão fiscal, a corrupção, se houver digitalização, se houver simplificação de procedimentos, o nível da captação de mais receitas. Portanto, a justiça tributária é uma ferramenta de crescimento econômico e inclusão social. Portanto, é importante que nós comecemos a perceber isso. E vamos continuar a cantar que a nossa carga tributária em Moçambique é extremamente pesada e não favorece nem os empresários, tampouco o Estado que arrecada pouco, porque há pouca gente que paga impostos. Exato. Doutor, vamos avançar se calhar para o terceiro tema, mas se calhar só para mesmo. Eu venho de um distrito muito, era uma zona muito agrícola, e há muita gente que nunca trabalhou no Estado. Eram pequenos agricultores que conseguiram construir uma casa que tem uma cisterna, uma casa de alvenaria que tem cisterna. Isso até caso do tempo colonial. Hoje um pequeno agricultor não consegue fazer isso. Isso é muito complicado. Às vezes não consegue ter alimentação própria. Exatamente. Nós temos, o Estado tem que rever essa questão do se calhar revisitar também alguns modelos que nós chamamos de modelos coloniais, mas que funcionaram no passado. Funcionaram hoje. Há muita gente, por exemplo, lá naquela zona do meu, casas antigas, décadas de 50, 60, são casas de alvenaria, uma casa de alvenaria, tem uma cisterna. O que se fazia o quê? Era um agricultor. Sem grandes extensões de terra também. Esse é muitos conhecimentos. Esse é muitos conhecimentos. E agora temos PowerPoints, ministérios enormes, engenheiros. Temos sistemas digitais. Temos engenheiros, temos extensionistas, mas produção que é bom. Estamos a caminhar para a digitalização e tudo isso, mas infelizmente estamos a regredir. Portanto, alguma coisa que está. Mas eu acho que o Brasil, com a grande variedade de falar português, seria uma grande escola para nós. E temos quadros formados no Brasil, que estão no Ministério da Agricultura, nos vários setores. Portanto, é importante conversar com alguns deles e perceber como é que isto pode ser feito. Exato. Vamos avançar para o terceiro e último tema. Eu acho que é um tema que não vamos terminar, mas dá para começar mesmo, que é a questão do desafio do mercado de capitais e o seu potencial. A Bolsa de Valores hoje está num processo de modernização, tem uma nova administração, vimos o lançamento da nova imagem, mas depois daí o que é que tem que acontecer? Não basta, parece que há muitas pessoas, PowerPoints bonitos. A questão que nós estamos a dizer agora, é uma administração jovem, está ali o Dr. Costa, que é um economista reputadíssimo. A questão do fundo é, depois da nova imagem, o que deve avançar? A nova imagem começou com a indicação da nova administração, Sim. que é um bom... É jovem, não é só por ser jovem, mas é competente. Quem conhece Pedro Costa sabe que é alguém que estuda muito os dossiês, está preocupado de facto e tem visão, tem clareza acima de tudo. Quem conversa com ele percebe que ele tem clareza sobre o que é que efetivamente tem que encontrar. Portanto, ele herda uma bolsa de valores com 25 anos de experiência, mas com muito pouca dinâmica. O outro aspecto que nós temos é que poucas empresas estão listadas na bolsa, mas também há muito baixa literacia financeira entre os investidores e empresários. Nós vamos encontrar, e creio que é um desafio que tem que haver, por exemplo, ao nível da CTA, promover mais eventos que garantam a literacia financeira. Há muitos empresários que não entendem muito bem o que é isto de mercado de capitais ou bolsa de valores que nós temos hoje. Portanto, qual é a importância do mercado de capitais, ou seja, da bolsa de valores? Primeiro, é alternativa ao crédito bancário, que é caro e limitado. Nós já falamos aqui das dificuldades que os empresários têm de aceder ao crédito bancário. O mercado de capitais pode ser esta forma. De que maneira?
É uma questão de, por exemplo, se eu quiser, e vou dar um exemplo do que aconteceu com a HCB. A HCB precisava de um certo investimento, mas para não pedir dinheiro a um banco estrangeiro, abriu o seu capital. Ou seja, há moçambicanos que compraram ações da HCB com o valor da venda das ações, investiu-se em alguma coisa. Portanto, significa que as empresas têm que começar a perceber que não é só ir ao agiota ou ir aos bancos para buscar dinheiro para financiar alguma coisa que quiserem. O mercado de capitais é essa alternativa. Portanto, abrir o capital, a permitir que haja outros acionistas da sua empresa, permite que você arrecade meios para... Mas os moçambicanos têm muitos problemas de abrir o capital. Aquela ideia de que isto é meu, família. A empresa a rastejar, que é uma empresa que tem potencial, que abrir o capital para entrar outros acionistas, entrar capital, podia dar um outro nível de crescimento. Mas a pessoa está ali amarrado a sua ideia de que isso aqui é meu. Não, mas um dos grandes problemas dessa resistência das empresas à abertura do capital tem um pouco a ver também com a questão relativa à transparência, a questão do compliance e ética das próprias empresas. Sim. Portanto, nós temos uma cultura de gerir as empresas à moda familiar. Portanto, eu confundo muitas das vezes receita com lucros, levo o dinheiro no momento e da forma que eu melhor entender. Portanto, a cultura de prestação de contas aos outros acionistas nem sempre funciona. Portanto, esse risco existe também. Portanto, essa resistência existe também porque não queremos partilhar responsabilidades com os outros. Mas mais do que partilhar ganhos neste processo de abertura ao capital, há também uma questão de partilha de responsabilidade. Atenção, se eu estou sozinho, por exemplo, numa sociedade unipessoal, se houver algum problema algum problema que o mercado abana, portanto, eu sou o único que vou assumir. Mas se eu tiver outros parceiros no negócio, significa que vou partilhar o risco. Portanto, não é só uma questão de partilhar benefícios, também é partilhar de risco, que é preciso perceber isso. Agora, também, quando nós abrimos o capital, permitimos que com esses ganhos se possa fazer uma poupança interna para um investimento produtivo. Não é só uma questão de recolher dinheiro. Não. Também é preciso pensar na perspectiva de canalizar essas poupanças para um investimento produtivo. Ou noutras áreas, nós podemos fazer uma diversificação das nossas áreas de negócio, é importante. Agora, isto requer, obviamente, maior transparência e governação nas empresas que vão ser cotadas à bolsa. Então, não podemos ter situações em que as empresas viram um verdadeiro dumbanengue sem regras, só que é importante. Provavelmente seja aí esse problema, como eu dizia, da resistência. Por que é que não há isso? Do ponto de vista de desafios, nós já tínhamos começado até a falar primeiro da resistência cultural à abertura de capital, há também o que eu acho uma falta de incentivos fiscais claros para essa listagem. Portanto, uma empresa que se presta a estar na bolsa, a estar disponível para qualquer um em comprar as suas participações, também tem que ter alguns incentivos. Então, é preciso olhar para isso. Tem algum estímulo. Tem que haver algum estímulo. Por que eu vou me cotar, vou me registrar, vou me alistar à bolsa? É só para garantir? Não, mas tem que haver um outro tipo de estímulo que o Estado pode criar. Há também escassez de divulgação de informação financeira. Eu conheço hoje, incluindo advogados que dominam muito pouco a questão relativa ao mercado de capitais. Portanto, é um desafio extremamente grande. Para não falar dos juízes e procuradores que muitas das vezes, quando abordados sobre essas matérias, não entendem absolutamente nada. Portanto, eu creio que é um desafio que existe. A questão relativa à divulgação da informação financeira é extremamente importante. Nós temos que começar a ter, a partir dos nossos... o MBC, pelo menos a MBC tem um programa de mercado de capitais, creio que exige-se muito mais também dos órgãos de comunicação social. Temos programas específicos em que diga hoje, por exemplo, a quanto é que está cotado o ouro. Boletim de cotações. É importante para a gente perceber se investe ou não. Hoje vamos investir no escuro, muitas das vezes. Portanto, é extremamente importante haver... Quem também tem ações durante o ano inteiro não investiu em nada. Espera... Está ali, ações adormecidas e não absolutamente. Então, é importante haver essa questão da informação. Há também problemas relativos à regulação. A nossa regulação ainda é pouco atraente para investidores nacionais, quanto não seja para os estrangeiros. Portanto, é preciso olhar. Creio que o nosso amigo Pedro Costa está a acompanhar isto para podermos perceber. Agora, finalmente, porque também não temos muito tempo, há oportunidades que nós podemos ter ao nível do mercado de capitais que é preciso ir captar e nós percebemos porquê. Primeiro, nós temos já alguns fundos de pensões e seguradoras no país que muito bem podiam também cotar-se na bolsa, permitir que eles próprios pudessem desenvolver, alguns também puderam recuperar parte do investimento que fizeram na constituição
desses empreendimentos. É extremamente importante. Há também um fator, uma questão importante. O discurso oficial hoje é o da independência econômica, é o de termos uma banca verdadeiramente moçambicana. Este é o instrumento. A partir da Bolsa de Valores, nós podemos criar condições para que tenhamos mais moçambicanos a serem donos, pelo menos O Estado pode ou não obrigar quem quiser funcionar no mercado financeiro moçambicano, como um banco, tem obrigatoriamente de dispersar, por exemplo, 10% do seu capital na Bolsa. É possível isso? É possível. Há muitos países que definem nesses termos. Portanto, é aí onde entra o papel do Estado. Hoje em dia estamos a falar da Bolsa de Valores, mas é uma sociedade anónima, obviamente que faz parte do setor empresarial do Estado, mas o Estado tem que obrigar, sobretudo, a empresas do setor bancário a que efetivamente possam dispersar parte do seu capital também por via da Bolsa. Olha, nos últimos três anos, não quero contar esse 2024, 2023 e 2022, ao nível da banca, nós temos um lucro de cerca de 9 bilhões de dólares. Estou a falar dos bancos. Também são três principais bancos. E quem são os maiores acionistas desses bancos? Qual é a percentagem dos moçambicanos nesses bancos? O que significa que nós, em 3 anos, temos cerca de 9 bilhões de dólares a saírem. É uma banca extrativista ao serviço, digamos, do capital estrangeiro. Praticamente, isto aqui é um garimpo. Nós temos uma banca que faz um verdadeiro garimpo. Portanto, é importante... Só falta ter esses picaretes, porque estão a fazer exatamente. É uma verdadeira extração. Nós olhamos para a nossa banca, ao nível dos lucros que são declarados, olha, é verdadeiramente isto que nós temos. São as carteiras móveis, esses empresas que estão a acontecer aqui. Ficamos assustados quando nos vemos os números. Com capacidade de circulação de moeda. Portanto, eu creio que o Estado pode e deve permitir que os bancos sejam obrigados, não é permitir, obrigar que os bancos dispersem parte do capital na Bolsa e permitir que os moçambicanos... E permitir que sejam cidadãos nacionais a comprar... preferencialmente a comprar. Não, a menos que depois disso não haja capacidade, mas tem que se dar preferência a cidadãos nacionais para... Se nós fizermos isso, eu creio que nós estaremos a caminhar seriamente no alcance da almejada... Precisamos de um black empowerment aqui, porque de fato... O Estado tem que criar essas políticas. Esse é o papel do Ministério da Planificação e Desenvolvimento. É também, sobretudo, um papel que tem que ser desenvolvido pelo Banco de Moçambique e pelo Ministério das Finanças. Eu creio que isso é extremamente importante. Eu só dar um exemplo do setor bancário, que é aquele que é mais visível, mas é extremamente importante percebermos que aí movimenta os fundos e estamos a falar de cerca de 9 bilhões que saem do nosso país. Portanto, é a banca extrativista. Portanto, é importante também nós, por via disso, garantir captação de capital para setor estratégico, infraestrutura, energia renovável, agroindústria e telecomunicações por via da banca. Também temos que ter programas de educação financeira para cidadãos e para as PMEs. Sobretudo, as PMEs é importante que tenham essa possibilidade. Mas mais do que isso, é importante permitir que haja parceria com vários países. Porquê? Porque o mercado de capitais é essencial para nós termos um desenvolvimento sustentável, que é o que nós todos almejamos. Exato. Doutor Chivalé, eu acho que esse tema da banca, temos que voltar a discutir. O antigo secretário-geral do PCP dizia que a diferença entre o carteirista e a banca estava no montante do saque. Porque, de facto, é muito dinheiro para que dos moçambicanos está a ser exportado para... Mas a grande questão que eles querem ver também, é possível falar dessa transformação? Muitas vezes que essa banca, durante muito tempo, tinha lá, cooptava os antigos governantes, antigos primeiros-ministros, antigos ministros. Se calhar era para se proteger um pouco disto. Nessa nova era. Bom, mas depois tivemos o governador do Banco de Moçambique, o atual, a desafiar toda essa lógica. Portanto, vimos alguns ligados ao establishment que foram sancionados mesmo com essa... Portanto, mas eu creio que sim, basicamente... Esta cooptação é justamente para ter o tal conforto político. Mas o Estado pode e deve definir políticas que permitam que esse conforto não possa sobrepor-se aos interesses exclusivos dos moçambicanos, porque é muito dinheiro que sai daqui, só por via da banca é extremamente complicado. Exatamente. É que a banca tem que ser o serviço de desenvolvimento, senão não... Caso contrário, não estamos aqui a fazer nada. Exato. Doutor Chivalé, então ficamos por aqui. Então, o novo encontro fica marcado já para a próxima quarta-feira. Voltaremos para discutir um pouco também essas questões económicas da banca, o mercado de capitais. São temas muito importantes, que é importante. O MBC está a fazer aqui um esforço de fazer a cotação diária do mercado de capitais, fazer um pouco aquela lógica do câmbio, trazemos aqui o mercado de capitais, temos um programa sobre isso.
E queremos continuar nessa lógica, não é? E contamos também com espaços como este para discutir essa nova forma, essa nova visão, no quadro da nova era anunciada aqui pelo Presidente da República. Para si, caro telespectador que nos acompanhou, novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira. Boa noite, até lá.